Tudo se inicia em um jogo chamado Fantasy Front, um jogo AAA de ponta bastante popular no mundo inteiro, com gráficos impressionantes e uma história cativante. Ele alcançou o topo das avaliações entre os jogos RPG. O nosso protagonista jogava esse jogo todos os dias, desde o lançamento, o dia inteiro. No entanto, um dia, enquanto estava caçando goblins tranquilamente, ele acaba adormecendo. E para sua surpresa, ao abrir seus olhos novamente, ele estava em outro lugar totalmente diferente. Ao olhar seu rosto no espelho, descobre que se transformou em outra pessoa. Logo em seguida, um painel abre em sua frente. E é quando ele percebe que reencarnou como um Goblin, nível 1 sem nenhuma habilidade. Sua aparência não era muito diferente da de humano. Pouco tempo depois, aparece outro painel informando que a sincronização entre o reencarnado e o personagem estava iniciando. Devido a isso, várias memórias começam a surgir em sua mente, que pertenciam ao antigo dono do corpo, onde ele viveu sua vida no modo hard, tendo que enfrentar várias situações para sobreviver ao lado da sua pequena irmã. Após isso, sua irmã aparece e o chama para irem trabalhar, caso contrário, iriam se atrasar. Ao sair para o lado de fora e observar o cenário ao seu redor, ele se lembrava de tudo, e é quando tem certeza de que está dentro do mundo de Fantasy Frontier. De acordo com a memória do corpo em que ele reencarnou, após a morte de seus pais, ele estava vivendo com sua irmã chamada Lily. Ela tinha um problema nos seus olhos, o que impedia de enxergar, e eles estavam indo para a mansão do seu empregador, que os trata como escravo. Mesmo agora querendo proteger sua irmã, ele reencarnou na raça demoníaca mais fraca, um Goblin. Com isso seria muito difícil. Nessa nova vida, ele deseja viver bem nesse mundo, e para isso precisa encontrar um caminho. Ele trabalhava como operário por causa do problema de visão da sua irmã, realizando trabalhos braçais na mansão. Para piorar, era humilhado pelos filhos dos nobres. Sendo fraco e precisando de ganhar dinheiro para ajudar sua irmã, ele não podia fazer nada além de observar e aceitar tudo. Após ver o calendário na mansão, ele descobre que está no ano 125 do continente demoníaco, a mesma época do início da história do jogo. Com a ajuda de seu conhecimento sobre esse jogo, ele pode usar isso a seu favor para encontrar uma forma melhor de viver nesse mundo. Mas logo, ele percebe que isso não será tão fácil. De repente, vários guerreiros com armaduras de cavaleiro sagrado aparecem diante dele. Como sua cidade era habitada por demônios, o herói enviou guerreiros para eliminá-los, mas ele não entendia o porquê daqueles guerreiros estarem naquele lugar, já que aquela era a área mais afastada do continente demoníaco. Os eventos estavam acontecendo mais rápido do que no jogo. Com isso, ele rapidamente corre para proteger sua irmã. No entanto, os humanos acabam os encontrando. Ele sabe que com seu corpo atual, não tinha chance contra eles, sendo facilmente derrotado. O Prota fica extremamente irritado porque, apesar de ter reencarnado, estava com um corpo muito fraco e estava prestes a morrer novamente. Quando ele acreditava que tudo estava perdido, um ser misterioso aparece diante dele e diz que as coisas não correram como esperado, desde a sua reencarnação. Por conta disso, ela deveria fazer algo a respeito, já que seria um desastre se uma das raças fosse extinta. Em seguida, ela decide conceder a ele seus poderes. Ao abrir sua tela de status novamente, ele descobre que todos seus atributos foram maximizados. Ela explica que isso é tudo que pode fazer no momento, mas ele não será capaz de utilizar todo o potencial desse poder imediatamente, precisando aprender a usá-lo gradualmente. Ela diz que ele não tem tempo a perder, pois logo acordará e precisará derrotar seus inimigos. No momento em que o guerreiro humano estava prestes a eliminar Lily, ele se levanta, surpreendendo a todos por ainda estar vivo. Por conta disso, os humanos decidem atacá-lo novamente. Mas logo, ele mostra que não é mais o mesmo. Utilizando um impulso sombrio, o Prota lança vários de seus inimigos para longe. Com sua velocidade, ele dizima a todos. O líder dos guerreiros humanos tentou machucar sua irmã. Por conta disso, ele também não tem piedade, o dizimando facilmente. Sua irmã, por não enxergar, não compreende o que realmente aconteceu. Os demônios restantes na cidade ficam surpresos ao descobrir que o exército humano foi derrotado por alguém. Mas ninguém sabe quem foi o responsável por essa vitória. Após esses eventos, ele completa uma missão de despertar nível 1, e suas magias das trevas são ampliadas. Como o poder é muito grande para seu corpo ainda fraco, ele sente uma forte dor. Mas nesse momento, ele descobre que pode desbloquear ainda mais poder ao longo do tempo. O figurante que o incomodava afirma ter sido ele quem derrotou o exército humano. Todos começam a agradecê-lo por ter os salvado. No entanto, ele estava atrás apenas de fama e dinheiro. O figurante, ao ver o Prota, começa a humilhar novamente, chamando de lixo inútil por ainda estar vivo. Neste momento, o Prota decide desafiá-lo para provar que tudo que o figurante estava dizendo era uma mentira. O Prota utiliza uma das suas novas habilidades, fazendo que o figurante se trema de medo e fale a verdade, admitindo que não foi ele quem derrotou o exército humano.
O prota usou a habilidade Olhos Malignos, onde qualquer um que trocar olhar com ele será encantado e sofrerá uma alucinação. Após verem o poder do prota, todos começam a acreditar que foi ele quem derrotou o exército, mas como ele não queria chamar muita atenção, diz que não foi ele quem fez isso. Isso ocorre porque ele tem uma missão a cumprir agora. Com a ajuda desse poder da escuridão, ele vai ser aquele que vai salvar esse mundo. Após esses eventos, enquanto ele conversava com sua irmã, ele tenta usar uma magia de cura sombria nos olhos dela. Ela era cega de nascença, mas tratá-la com essa magia de cura de alto nível poderia curá-la. Para a surpresa de Lily, ela consegue ver pela primeira vez. O prota diz que aconteceram algumas coisas e agora é capaz de usar a magia da escuridão. Todos os demônios possuem esse tipo de magia, mas ela varia de acordo com o nível. A dele estava no nível mais alto. Ela não acredita nele, pois usar magia tão forte apenas demônios de alto nível eram capazes. Para tentar se safar, ele diz que despertou seu grande potencial. Mas mesmo assim, ela estava bastante feliz agora, pois ela tinha sido curada. Ela também fica bastante feliz por poder ver seu irmão após todo esse tempo. E para sua surpresa, outro aviso do sistema aparece, dizendo que o reencarnado completou a missão de despertar de nível 2, aumentando o poder de suas magias da escuridão. Com isso, o pacote Semente Goblin Fada seria implementado. Logo em seguida, uma fada dos Goblins aparece, falando que a missão dela é levá-lo até o vilarejo secreto dos Goblins, e de agora em diante ela deseja que ele se dê bem. Com o passar do tempo, eles são guiados pela fada, adentrando em uma floresta remota do continente demoníaco. De acordo com seu conhecimento, o Fantasy Front se vangloriava de seu mundo aberto onde qualquer coisa era possível. Seu sistema de jogo era o mais avançado do gênero, onde devido à inteligência artificial, permitiu uma grande liberdade no desenvolvimento das raças. No entanto, ele ainda sentia que algo estava estranho. Poucas horas depois, eles chegam ao vilarejo secreto dos Goblins. Apesar de ter bastante conhecimento sobre esse jogo, ele não sabia que existia esse tipo de vilarejo neste lugar. A fada revela que esse lugar é envolto por uma magia de ocultação, onde não seria secreto se alguém achasse seu lugar. A fada decide levá-los até o chefe do vilarejo, e no caminho eles se encontram com vários outros goblins. O prota fala para Lily ficar junto com as crianças enquanto ele iria se encontrar com o chefe. Ela estava bastante feliz, pois agora que conseguiu enxergar tudo, as coisas estavam bem mais fáceis. Ao se encontrar com o chefe, ele diz que a deusa profetizou isso, onde um dia um jovem goblin, guiado por uma fada, iria vir até o vilarejo, e com isso eles deviam confiar o tesouro secreto a esse ser. Neste momento é quando ele descobre que a voz que ouviu quando estava prestes a ser morto novamente era essa deusa. A fada fala que todos nesses vilarejos são goblins bondosos e gentis, porém, viver em um local onde alimentos e recursos são escassos era bastante difícil para sobreviver. As outras raças têm repulsa pelos goblins, mantendo-se o mais longe possível deles, e quando as forças do herói apareceram, eles não tinham como se defender. Isso não era uma seleção natural, eles são oprimidos de forma deliberada, e assim não vai demorar muito até esse vilarejo seja descoberto e destruído. Quando ele jogar esse jogo, os goblins eram os monstros mais fracos dentre todos, e agora ele se tornou um deles. Nem dava para acreditar que as coisas acabaram assim. O chefe do vilarejo dá a ele o tesouro secreto, dizendo que a tribo deles é fraca e frágil, e como resultado do afastamento das outras raças, eles estavam à beira da extinção. Mas ele acredita que o prota talvez consiga parar isso. Eles colocam o destino da raça dos goblins na mão do escolhido. Em seguida, vários outros goblins aparecem e falam que acreditam na profecia da deusa. Imploram ao prota para ajudá-los e salvar todo o seu povo. Os goblins podem ser fracos, mas também são perigosos quando estão em grande grupo. Eles possuem uma capacidade reprodutiva extremamente alta, com isso, ele não entendia o motivo de estar à beira da extinção, mesmo com esses fatores. Em conjunto com a progressão anormal da força do herói, ao que parece, há algo acontecendo que ele não faz ideia do que seja. Após descobrir tudo isso, ele decide testar a extensão das suas habilidades que estavam liberadas. Ao abrir sua tela de status, ele descobre que adquiriu várias magias da escuridão. No entanto, havia algumas que ainda não podiam ser usadas. Com isso ele acredita que podem ser liberadas após completar missões. Não parecia que elas tinham uma ordem específica, onde ele acredita que possui uma árvore de talentos programada por trás do sistema. Além das suas magias, seus atributos também estavam incríveis. Com apenas um soco, ele era capaz de dizimar uma enorme rocha facilmente. Neste momento, ele começa a enxergar as coisas com mais clareza, onde o leque de magias que pode usar é bastante amplo. Com isso, ele acredita que seja o bastante para resolver as coisas. A única coisa que falta é fazer alguns ajustes. O tesouro secreto dos Goblins era um pergaminho de um mapa com uma marcação, e após seguir o mapa, ele chega ao cemitério secreto. A fada diz que este local é um dos heróis ancestrais da tribo dos Goblins estavam descansando.
Neste momento, ele decide conjurar o feitiço sombrio mais essencial dentre os que ele tinha aprendido, invocar Goblin. É quando as coisas começam a ficar interessantes. Ele convoca todos os ancestrais Goblins mais fortes que já existiram através de centenas de anos de história. Até mesmo o Goblin mais fraco, com chances extremamente baixas, dá luz a um Goblin mutante que possui poderes e habilidades mais poderosas da classe. Esses espíritos heróicos existiram apenas no passado, mas agora ele era capaz de invocar todos eles neste lugar. Os invocados por ele o chamam de Messias e aguardam suas ordens. Ele diz que usará esse poder para acabar com a guerra entre a força do herói e o exército do Lorde Demônio. Ele mesmo fará o herói e o Lorde Demônio se curvarem, trazendo assim a paz a este mundo. Ele agora se tornará o Messias dos Goblins. Ao cair da noite, enquanto descansava, ele escuta uma voz, e após abrir seus olhos, ele se depara com uma mulher diante dele. Essa mulher se apresenta como a deusa dos Goblins. Ele logo se lembra que ela se assemelha à imagem no interior da casa do líder do vilarejo. Com isso, ele descobre que até mesmo monstros de rank baixo possuem uma divindade. No entanto, ela não passava a impressão de ser alguém divino, parecendo ser apenas um ser comum. Ela fala que veio revelar o motivo de ter concedido a ele seus poderes. Ela diz que milhares de goblins foram mortos de forma cruel em incontáveis jornadas, tratados como nada além de vidas desprezíveis. É dito que eles são os seres mais fracos devido à falta de poder, mas esse é o motivo pelo qual também são os mais poderosos. Ele não entendia bem o que ela estava dizendo. A deusa revela que os goblins possuem a herança da reencarnação, onde herdam todo o conhecimento e a escuridão dos irmãos caídos. Quando milhões de seres mais fracos são reunidos em um único ser, ele se transforma em alguém com um poder inigualável. Foi por isso que ela decidiu deixar o destino da raça dos goblins na mão do Prota. Após descobrir tudo isso, ele agora está decidido que, além de proteger sua irmã, ele também vai criar um mundo livre da opressão da sua raça. Seu primeiro passo é entrar na Academia de Magia da Escuridão e encontrar seu primeiro alvo, um dos 7 notáveis do exército do Lorde Demoníaco, aquele que comanda essa região em que estão. Ele é conhecido como o Rei Cruel, Dioli. A Academia de Magia da Escuridão exerce um papel de treinamento para seu domínio, e Dioli é também o fundador dessa academia. Se ele entrar e se tornar um cadete, terá uma audiência oficial com o fundador. Essa é a oportunidade perfeita para acabar com ele. Com isso, ele decide deixar sua irmã abrigada no vilarejo secreto dos Goblins, para que ela não se machuque. Assim, ele parte para a academia para fazer o exame de entrada. A fada decide acompanhá-lo para descobrir o que iria acontecer, já que as coisas pareciam bastante interessantes. No caminho, ele se depara com um vendedor maltratando uma de suas escravas. As pessoas ao redor comentam que ele fica de mau humor e maltrata sua escrava Goblin. O Prota se lembra que, de acordo com a história de Fantasy Front, esse vendedor é um demônio aristocrata de baixo escalão, que fez a maior parte da sua fortuna através de venda de escravos, cometendo crimes, intimidando e quebrando contratos. Vale de tudo para ele. Ele fica um pouco feliz por ter estudado bastante da história desse jogo. Isso seria muito útil agora. Essa seria a chance perfeita para testar as habilidades de seus novos companheiros, os espíritos heróicos. Usando essa habilidade, ele invoca um dos espíritos. Em seguida, vai até o vendedor de escravos, dizendo que vai comprá-la pagando 100 vezes o valor original. O vendedor não acredita nas palavras dele, mas logo pronto joga várias bolsas de ouro diante do vendedor. O vendedor não fala nada, apenas pega tudo e vai embora. A Goblin escrava pergunta por que ele fez tudo isso. O Prota revela que também é um Goblin como ela, e foi por isso que quis ajudar. Ele também diz que aquele dinheiro não era dele. O vendedor sempre mantém uma grande quantidade de moedas de ouro em um cofre dentro de sua carroça quando realiza suas negociações. Ele sabia disso graças ao seu conhecimento desse jogo. O espírito que ele invocou possui a habilidade de furtividade e penetração. Ele pediu a ela para ir por trás da carroça e no momento que a negociação se iniciasse, ela roubou todo o ouro do cofre e colocou em sacolas. O que ele fez foi apenas devolvê-lo. Ela o agradece por ter feito tudo isso por ela. O Prota pede a fada para levá-la até o vilarejo secreto, já que ele estava indo fazer o exame na academia, não teria tempo de retornar. Essa academia está sempre aceitando novos alunos, pois assim consegue treinar e obter membros de elite. No entanto, para que um indivíduo consiga entrar, suas habilidades devem ser excepcionais. É por isso que até mesmo monstros de baixo escalão têm uma chance de entrar, se possuírem as habilidades necessárias. E conseguir se tornar um cadete dará a oportunidade de encontrar o fundador da academia. E dessa forma, derrotar um dos 7 notáveis. Na chegada, ele percebe que há várias pessoas que vão tentar entrar, e uma garota acaba perguntando se ele tem algo doce para comer. Ao olhar em seus bolsos, ele percebe que sua irmã fez alguns chocolates para ele. No entanto, rapidamente ela os pega e começa a comer, dizendo que fica com fome quando está estressada.
e isso diminui um pouco sua energia das trevas, mas isso volta rapidamente se ela comer algo doce. O protagonista se irrita, pois sua irmã tinha feito especialmente para ele. Com um pedido de desculpas, ela diz que vai retribuir com um favor. Ela se apresenta como Letty e pergunta qual é o nome dele. No entanto, ele diz que não tem um nome. Por algum motivo, após ver suas memórias anteriores à sua reencarnação deste corpo, seu nome é a única coisa que ele não consegue se lembrar. Neste mundo, os únicos que não possuem nomes são monstros de classe baixa ou escravos. Com isso, ele acredita que ela apenas vai menosprezá-lo. No entanto, ela fala animadamente que vai dar um nome para ele. Como ele é verde, ela decide que seu nome será Lime. Ele não se incomoda e aceita ser chamado assim. Logo na entrada, aparecem os figurantes falando sobre Lime, perguntando o que o lixo de um Goblin está fazendo naquele lugar. Pouco tempo depois, o exame se inicia e Letty mostra suas habilidades, impressionando todos os participantes presentes. E neste momento é revelado que Letty é a famosa princesa dos elfos malignos. Lime fica um pouco surpreso, pois sua personalidade não parecia muito com a de uma princesa. Em seguida, o figurante conhecido como Regi, da raça dos vampiros, vem e fala com Lime, perguntando se Lime vai fazer o exame de admissão. Regi fala para ele desistir e ir embora, dizendo que uma raça fraca como Goblin nem deveria pisar naquele lugar. Letty se irrita com as palavras de Regi e diz a Lime para levar aquilo a sério e mostrar para todos. Mas Lime pensa que se levar aquilo a sério, destruirá toda aquela praça. Desde o início, ele só queria trazer o poder da deusa à tona por completo. Mas agora, ele decide tratar aquilo como apenas um treino para controlar seu poder. No entanto, mesmo tentando controlar, ele lança uma poderosa onda de energia das trevas. Todos ficam chocados ao ver aquele enorme poder diante dos seus olhos, mesmo Lime sendo apenas um Goblin. Letty fica bastante animada falando que ele é incrível. Inicialmente, Lime queria disfarçar sua força para não chamar a atenção. No entanto, ele cometeu um erro no controle da magia. Mas como se trata apenas de um teste de ativação de magia das trevas, ele diz que foi pura sorte. Após o exame, eles têm um pequeno intervalo. Letty estava um pouco preocupada, pois ela não era muito boa nos exames escritos. Como se tratava de uma prova escrita dentro do Fantasy Frontier, era como resolver um questionário sobre o jogo. Com isso, ele acredita que foi bem no exame. Em seguida, Regi vem novamente e diz para Lime não ficar convencida por causa do teste mágico anterior, afirmando que aquilo foi pura sorte, já que um Goblin inútil jamais seria capaz de usar magia. Lime simplesmente responde a Regi para se preocupar consigo mesmo em vez de perder tempo com ele. Regi se irrita com as palavras de Lime e decide atacá-lo. Mas eles são interrompidos por uma voz que anuncia que o teste de combate dos participantes estava prestes a começar e todos devem se dirigir à praça central. O instrutor informa que o exame desta vez será diferente dos anteriores, em que costumava ser um combate de treino 1 contra 1. Mas desta vez, os participantes irão batalhar contra um objetivo em comum. O instrutor explica que é uma nova forma criada pelo Lord Dioli, o fundador da academia. Um estudante digno dessa academia deve ser capaz de sobreviver a um combate contra oponentes mais poderosos. O portão ao lado deles começa a se abrir, e para a surpresa de Lime, um dragão do trovão aparece diante deles. Trata-se de um chefe de área que normalmente aparece quase no final do jogo. E esse dragão seria o alvo deste combate. Rapidamente, todos começam a correr com medo desse monstro, onde muitos são derrotados facilmente. Diferente de todos que estavam com medo, Letty vai para cima do dragão. Ela queria passar muito nesse exame. No entanto, nem mesmo com suas poderosas magias de vento consegue arranhar essa criatura. Ela acreditava que iria morrer ali, mas é nesse momento que Lime decide lutar também. Lime diz para ela esperar, onde isso seria rápido. No entanto, o dragão acaba ativando seu modo de super armadura, e com isso levaria mais tempo do que ele imaginou. Lime leva Letty para o telhado e fala para ela esperar ali. Ele libera um de seus poderes, um impulso sombrio, e parte para cima do dragão que o ataca também. Com apenas um chute, joga o dragão na parede. Lime diz para o dragão usar todo o seu poder, caso não queira perder facilmente. O dragão se irrita, mas esse era seu plano, fazer o dragão conjurar uma nuvem carregada. No momento que o raio descia, Lime usou uma espada para canalizar a energia. Juntamente com outra de suas habilidades, ele lança um poderoso ataque no dragão, o derrotando. Após isso, outro painel aparece diante dele, dizendo que o reencarnado completou a missão de despertar de nível 3. Por ter derrotado esse monstro, ele também ganhou um item, a espada demoníaca. O examinador fica surpreso, dizendo que desta vez existe alguém fora da curva e terá que reportar isso detalhadamente ao fundador. Várias horas depois, os nomes dos que passaram são revelados. Lime e Letty passaram, e após isso, eles recebem os uniformes, tornando-se membros oficiais da escola. Eles também recebem o Grimório e as túnicas. No entanto, antes disso, eles teriam que passar por um teste de alocação.
que avaliaria a escuridão interna deles e determinaria em qual classe de dormitórios seriam alocados. Na sala do exame, há muitos comentários dos outros alunos, dizendo que Lime e Letty passaram no exame mais difícil criado até agora, onde foram apenas eles dois que passaram. E chegamos ao final deste vídeo. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, isso me motiva bastante a trazer novos vídeos. Se curtiu a história, deixe seu comentário, assim continuarei a trazer mais dessa obra. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!